Olá, pessoal! Eu sei que vocês estão esses últimos dias recebendo bastante informação de como você pode orar aqui pela Bósnia, por pessoas específicas na Bósnia nesse tempo do Ramadã. Mas eu queria fazer um pouquinho diferente hoje, né, para não ficar tão cansativo. Eu queria gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre, principalmente sobre a nossa viagem que a gente teve essa última semana, que a gente fez essa viagem com os líderes do Team Street Europa. Por alguns países aqui dos Balcãs, né? E foi uma experiência maravilhosa, onde essas pessoas puderam ver uma cultura diferente, uma realidade diferente aqui na própria Europa, mas com uma cultura totalmente diferente e principalmente na questão religiosa também, uma coisa muito diferente do que eles têm visto lá na Alemanha, na Áustria, nos países ali de onde eles são, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho como foi tudo isso, né? E eu queria falar do final pro início, né? O final foi falado mais ou menos isso, que eles falaram, olha, foi uma viagem maravilhosa, a gente pôde ver essa realidade, né, que a gente não conhecia muito de perto, e foi uma das melhores viagens que a gente teve nesses últimos anos. E nos abriu muita mente para novas coisas, novas vivências. E isso foi muito legal. Essa conexão que a gente teve com eles. De essa viagem não ter sido o fim, mas o início talvez de uma parceria para a gente fazer junto, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça aqui nessa região. E com essa nova geração, com os adolescentes, com as crianças, né? Onde eles vão ser realmente o futuro, que vão quebrar essa questão da tradição religiosa, essa tradição familiar religiosa muito forte, né? Então essa é a nossa oração, continua orando. Mas eu queria então falar um pouquinho, nesses dias foram maravilhosos, a gente teve muita experiência e muita coisa boa para contar e muito mais que para contar, muita coisa boa para futuro, num futuro, digamos, um futuro próximo, um futuro talvez distante, mais coisas que a gente planejou junto. Mas eu queria falar uma história especificamente, sobre uma visita que a gente fez, e a gente fez a visita para uma mulher aqui que ela já é convertida há muito tempo. Na verdade, ela converteu na época da guerra, né? Quando ela estava fora do país, ela realmente entendeu o evangelho. Ela viu pessoas orando, né? E aqui ela ficou perguntando o que eles estão fazendo. E ali as pessoas sempre estavam orando. E ela então começou a fazer perguntas sobre aquilo. E uma história bem curta agora contando aqui para vocês, que a história é longa. Então ela se converteu. E ela volta para o país aqui, que é Bósnia e Herzegovina, e começa a proclamar o reino de Deus, começa a levar o evangelho adiante. Então ela se torna líder de uma igreja, hoje ela é líder de uma igreja aqui, numa cidade da Bósnia, e uma igreja aqui, pequena, como todas são aqui, né? Muito pequenas as igrejas, mas é uma igreja que tem uma conexão com a comunidade, onde está fazendo um projeto maravilhoso com a comunidade, principalmente com crianças e adolescentes, através do esporte, através da música. Eles também têm um projeto ali de criar músicas locais, não apenas de tradução, de traduzir músicas aqui para a Bósnia, mas também de criar músicas locais. E esse projeto tem nascido ali no coração dessa mulher. E ela fez esse negócio acontecer. Hoje tem muita gente, uma equipe maior, né? Mas bem. Mas a gente conversando com ela, né, depois do nosso tempo de reflexão à noite, surgiu a possibilidade de a gente falar, olha, mas por que ela não escreve um livro? A gente falou isso para ela, você tem que escrever um livro para que a tua história motive outras pessoas, para que a tua história consiga, assim, de alguma forma falar o coração de tantas outras pessoas. Ela falou, eu não tenho tempo, a cultura da Bósnia é um pouco como nossa brasileira, a gente não tem tempo para escrever, a gente quer fazer, e a gente muitas vezes não para escrever. Mas aí à noite a gente tirou esse tempo de oração para orar por isso. E eu particularmente falei, vamos orar por isso, porque na língua bósnia a gente não tem muita literatura. E a minha oração é que Deus levante mais pessoas para escreverem na Bósnia. E uma coisa interessante que aconteceu nessa viagem foi que nesse momento de oração eu falei, e uma coisa que eu gostaria de orar, um projeto que a gente pudesse ter pessoas para escrever histórias da Bíblia sem falar que é da Bíblia. Por causa da questão religiosa, por causa de tudo isso, a gente então pensou, eu tenho orado para que Deus realmente levante pessoas para escrever histórias da Bíblia sem falar de Jesus nesse primeiro momento, sem falar que é da Bíblia, mas com histórias da Bíblia, com princípios da Bíblia, para que as pessoas possam ouvir, sem a barreira da questão cultural religiosa, para que elas possam ouvir as histórias da Bíblia, para depois se aproximar de Jesus e depois elas saberem que isso é uma história de Jesus, mas sem ter Jesus naquele primeiro momento. Então esse é um projeto que eu fiz e eu comecei a escrever algumas histórias. E aí ele falou, mas você já tem história escrita? Já está tudo pronto? Por que não imprimir? Então,
ali surgiu então a ideia da gente imprimir isso, então uma novidade, a gente vai contar mais pra frente sobre isso, mas a ideia é a gente começar a fazer um pequeno folhetinho, um livro, né, um pequeno livro com essas histórias, e é assim poder chegar em casas que talvez a gente nunca conseguiria chegar, mas através dessa pequena literatura de algumas histórias bíblicas, sem falar exatamente que é da Bíblia, a gente pode chegar nessas pessoas. Então ore por esse projeto, mas também ore por todas as conexões que a gente teve, pelo projeto que eles viram aqui em Tsaz, em Bihat principalmente, mas também pelos outros países que nós passamos, por 4 países. Então foi uma experiência maravilhosa. Continua orando para que o reino de Deus chegue em todos esses lugares. E essas conexões são muito importantes. Essas visitas são muito importantes porque agora tem mais pessoas orando pela Bósnia. Assim como você também já tem um tempo que está orando pela Bósnia. Espero que ore cada vez mais. Então foi um pouquinho dessa nossa experiência, né, que a gente teve nessas últimas semanas, que foi maravilhosa. Então você também está convidado a vir aqui com a gente para passar um tempo de oração, conhecer mais tudo aqui, e a gente ficaria muito feliz de ter esse tempo com você, né? E a nossa vida que segue, né? O verão, não, a primavera aqui chegando aí, outono para vocês. Então a gente já está um momento um pouquinho mais quente e as conexões com as crianças estão cada vez maiores, e a gente está aí também, esse final do vídeo falando, a gente está aí já com todo vapor a começar a arrumar nossa sala aqui para a gente poder fazer atividades com as crianças. Então esteja orando pela gente por essa nova etapa da gente reformar a sala aqui, que a gente vai dar os detalhes aí todos para vocês, mas estamos juntos, né? Um abraço aí do Projeto Café, família Costa Stumpf, e tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.